Olá! A ocupação do espaço geográfico pelo ser humano causa diferentes impactos e transforma a natureza. E essas transformações são o objeto de estudo da geografia. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo apresentando Rafael Lacerda Martins, que tem graduação em Geografia e curso doutorado também em Geografia. É docente da Ulbra e coordenador do curso de Geografia. E atua em áreas como Geografia Regional, Geoprocessamento e Ensino de Geografia. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Também quero apresentar Orlando Albani de Carvalho, que tem graduação em mestrado em Geografia, é docente do curso de Geografia da Ulbra, presencial e à distância, e tem como temas de pesquisa Geografia Econômica e Geografia Política, entre outros assuntos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Também quero apresentar Jussara Alves Pinheiro Zomer, que tem graduação e doutorado em Geografia. É docente na graduação e pós-graduação e pesquisa como temas o sensoriamento remoto, diagnóstico ambiental, educação ambiental e ensino de formação de professores. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Então, antes de nós iniciarmos essa conversa sobre geografia, nós vamos para a matéria sobre o assunto. Geografia é muito mais que estudar mapas, capitais ou planetas. É uma ciência que estuda o espaço terrestre e as relações diretas e indiretas com o ser humano. Através da geografia, podemos compreender as relações políticas, conflitos, desenvolvimento urbano e muitos outros temas que possibilitam ao homem compreender o mundo que vive e as relações sociais e ambientais. A doutora em Educação e colaboradora do curso de Geografia, Gisele Massola, explica a importância de estudar geografia nos dias atuais. A geografia é uma ciência não exata que se ocupa de grandes temas envolvendo a sociedade, as relações econômicas e políticas e o meio ambiente. Ela pode ser dividida em duas grandes áreas temáticas, que depois ela se bifurca em várias ramificações. Então é uma de natureza e envolve ecossistemas, relevo, clima. E a outra de sociocultural ou espaço-temporal, onde envolve toda a relação política, econômica e social. Em 2017, a geografia deixou de ser uma disciplina obrigatória no currículo escolar, o que dificulta o desenvolvimento do senso crítico nas primeiras fases da vida. Ao meu ver, acaba deixando a geografia como uma ciência à parte. E não somente pensando pelo lado da geografia enquanto uma ciência, mas sim pensando nos alunos, porque a geografia ela ensina os alunos a terem um senso crítico, eles analisaram o espaço de uma forma ativa e não receber as informações da mídia, enfim, de qualquer meio, de uma forma passiva, mas sim ele tem que ter um senso crítico de análise do espaço onde ele vive. E deixando a geografia optativa, ela acaba sendo deixada de lado, sendo desvalorizada, e isso também acaba sendo negativo para o aluno. A geografia vai muito além do espaço da sala de aula e pensar a profissão do geógrafo, do professor de geografia, vai além da questão do espaço da escola. Até eu gostaria de deixar o convite para que alguns alunos entrem ou acessem ou busquem a página do curso. Ali a gente tem os componentes curriculares, a distribuição da matriz e como que está pensado o curso. Dentro disso, dá para conhecer um pouco do trabalho dos professores, o que tem sido desenvolvido nessas áreas e como que ela pode ser inserida no espaço da sociedade sem necessariamente pensar no campo da sala de aula e exclusivamente no estudo de mapas. O diagnóstico do espaço geográfico metropolitano é o tema do Ulbra Conhecimento desta semana. E eu começo perguntando para o professor Rafael, o que de fato a geografia estuda, professor? Muito bem, Cláudio. Primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui. O objeto da geografia, ele não se resume unicamente a entender as relações humanas e físicas do espaço geográfico, mas sim entender as inter-relações
existentes dentro desse espaço geográfico. Então, a geografia se absorve questões metodológicas de trabalho que são tão importantes para essa leitura do espaço, através de ferramentas de diagnóstico, como o uso de tecnologias. A gente tem ampliado muito o nosso potencial de trabalho. Ah, muito interessante. Professor Orlando, você comentou que uma das áreas de pesquisa é geografia econômica e geografia política. O que a geografia econômica e geografia política abordam, a partir daquilo que o professor Rafael comenta? A geografia econômica é uma sub-área da geografia, e ela busca compreender os processos espaciais econômicos. Por isso a gente vai entender a localização, a distribuição, a utilização de recursos naturais e recursos ambientais, que a gente distingue. Né? Recursos naturais são aqueles que podem ter um valor econômico, né? O petróleo, por exemplo. Perfeito, sim. Ou recursos ambientais, que não podem ser valorizados economicamente, mas apenas biologicamente. Né? Como uma paisagem, como a água, como o ar, que não podem ser valorizados. Sim. Embora hoje eu já tenha lido algumas coisas, até no âmbito da minha pesquisa, de se pensar em taxar o oxigênio. Não é? Sim, perfeito. Coisa incrível, né? Mas que se percebe hoje. Então, essa é a área da geografia econômica. Compreender os processos espaciais relacionados a toda a atividade econômica, de produção econômica. Né? Fluxos de mercadorias, fluxos de bens e serviços, essa área da geografia econômica. Geografia política entra mais como a sociedade se organiza. A geografia política, ela vai ter como objeto o espaço político, tanto o espaço do político, não é, que é compreendido como o espaço dos conflitos e dos consensos no seio de toda a sociedade. Esse não deixa de ser um espaço do político. Perfeito. Não é? Certo? Uma sala de aula é um espaço do político, as pessoas estão ali trocando ideias, relações, tem conflitos, tem consensos, mas ela também pode se dedicar, e geralmente, principalmente, se dedica às questões da política, ou seja, como as relações entre Estado ou entre Estados e sociedade implicam no modo como o espaço geográfico é configurado. Então, a geografia política, ela pensa como a geografia influencia na política e como a política influencia justamente na geografia. Professora Jussara, uma das suas áreas é formação no ensino de professores. Quais são as ênfases, digamos, da geografia ou a relevância dela para a formação de professores? Obviamente, muito além do que decorar o nome de capitais e de países, né? Exatamente. Aliás, esta situação que tu colocas, ela deveria ser extinguida do memorial de trabalho de professores de escola. Porque reduz por demais, né? Porque é muito reducionista, exatamente. Na realidade, a geografia de formação que se propõe, de formação de professores, é que este profissional ele consiga expor e apresentar aos seus alunos na escola exatamente essa questão da cidade, do lugar onde se vive, fazendo com que o aluno entenda os conceitos geográficos e, a partir deles, consiga elaborar perspectivas, proposições e ações de como viver neste espaço. E aí envolve toda uma questão, não somente política, de uso desse espaço, de como esse espaço ele é organizado politicamente e a sociedade está inserida nele, mas como então este aluno, a partir dessa questão política, se torna um cidadão ativo para promover e tentar melhorar esse espaço de vivência, né? Sejam eles nas questões socioambientais, que estão muito interligadas, não é? E também chegar até aos entes políticos que administram as cidades, que são os gestores da cidade. Então, o papel do professor, acredito hoje, o papel moderno do professor em sala de aula deva ser este: mostrar ao aluno o quanto ele precisa conhecer este espaço para solicitar, para ele buscar
situações novas de vivência desse espaço. Porque, na verdade, é um sentido de pertencimento para esse espaço. Se eu me sinto pertencente para esse espaço, eu vou ter todo um cuidado de zelar por esse espaço também. Exatamente. E não só usar esse espaço como normalmente. Usar. Zelar, promover a sua melhora e a sua condição de vida neste espaço será melhor. Porque, normalmente, o que acontece? Nós temos ocupações hoje nas áreas metropolitanas, Sim. áreas degradadas, áreas que não são ambientalmente adequadas para a ocupação e que estão ocupadas. E este aluno convive diariamente com essas situações ambientais problemáticas. E ele não sabe como melhorar essas situações e nem como solicitar aos agentes públicos a atenção a estes problemas. Então, este aluno, ele precisa também ter essa capacidade política e esse conhecimento técnico das situações aonde ele está vivendo para poder propor alguma coisa. E não só ficar como aquele aluno que fica ali sentadinho recebendo informações dos livros didáticos. Exato. Inclusive, essa é a grande relevância da geografia. Um geógrafo francês, que é Pierre Georges, ele dizia nos anos 60, que uma grande questão daquela época era a incompreensão das pessoas do campo de relações espaciais nos quais eles estavam inseridos. As pessoas não tinham noção, né, de como, por exemplo, uma atividade econômica que passa a se desenvolver na China pode afetar o Vale dos Sinos, por exemplo. Pois é, legal. Não é? Então, as pessoas não têm essa compreensão, exige uma compreensão espacial, que a geografia justamente ferramenta o aluno. Então, para poder compreender isso e também, digamos assim, reagir ou agir. Não é? Então, a ciência é fundamental para o desenvolvimento da democracia, né? da cidadania, não é? E da prática política, né? E a passos diversos. Né? Da sociedade, cidades saudáveis, como a gente fala hoje. Sim. Sim, professor. Não, se tu me permite, assim, fazer um complemento. A fundamentação que meus colegas trazem da geografia no campo da ciência mostram exatamente o comprometimento do curso de geografia da UBRA em transformar, junto com o corpo docente e discente, uma visão moderna do que nós visualizamos como educação. Então, nesse sentido, o curso de geografia está alinhado a uma proposta de uma aprendizagem significativa, ou uma aprendizagem que tenha uma condição aí de prática efetiva dos nossos alunos, não só no campo da pesquisa, mas que, de certa forma, os nossos alunos tenham uma habilidade e uma competência em sala de aula de promover uma leitura capaz de dar um novo sentido para a própria ciência geográfica. Ser transformadora. Sim. Então, assim, eu vejo que as nossas disciplinas, elas promovem, de certa forma, uma condição de possibilidades, e através não só de uma capacidade teórica, mas de uma capacidade prática, que a geografia hoje aborda tão bem essa situação de extrapolar a leitura no campo econômico, político e com temas transversais já citados pelos colegas, como a cidadania, a questão ambiental hoje, que são importantes para um discurso, não só na educação, mas da sociedade como um todo. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. O quadro Ciência em Foco de hoje vai falar sobre o conceito de qualidade de vida. Esse é um conceito muito amplo que vem sendo muito discutido nas redes sociais hoje em dia. Ele é estabelecido a partir de alguns indicadores, como saneamento básico, acesso aos recursos básicos, renda, moradia dos indivíduos. Muitos indivíduos hoje no Brasil são expostos a uma vulnerabilidade ambiental altíssima, o que baixa a qualidade de vida deles. E por isso, a gente deve estimular políticas públicas que visam a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos, como o próprio programa do ProUni, que bota indivíduos de periferia nas universidades, melhorando assim a qualidade de vida, melhorando assim uma visão de futuro para o seu dia a dia.
O diagnóstico do espaço geográfico metropolitano é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos como convidados professor Rafael Lacerda Martins, professor Orlando Albani de Carvalho e professora Jussara Alves Pinheiro Zomer. Professor Rafael, fala um pouco para nós quais são as modalidades do curso de Geografia que existe aqui na Ubra. É presencial e à distância? Isso mesmo, Cláudio. O curso de Geografia da Universidade Luterana do Brasil oferta duas modalidades. A presencial aqui no campus Canoas e a modalidade à distância, né? Então, é possível fazer Geografia, licenciatura, nessas duas modalidades. Elas são distintas, né? Mas elas refletem aí muito bem a nossa preocupação em formação de professores, né? Visto que existe uma grande demanda nacional, né, por formação de professores, né? E nesse sentido a universidade está alinhada a essa política. Vejo que o curso, tanto na modalidade EAD como presencial, tem no seu currículo diferentes disciplinas que vão instrumentalizar o futuro professor de geografia em potencializar a sua visão de mundo, e principalmente de atuar num campo da educação básica. Então, o nosso projeto de pesquisa, que vem sendo desenvolvido, ele tem um histórico junto ao curso, já com outras pesquisas que mostram exatamente esse potencial transversal de análise do espaço geográfico, E numa questão bem específica, a gente se preocupa em analisar esses dados espaciais para poder fazer uma leitura mais adequada do espaço metropolitano, onde se gera aí inúmeras cartografias e mapas, de uma forma bem mais conhecimento geral. Os mapas eles nos auxiliam a fazer essa leitura do espaço, ou seja, a interpretação dos mapas nos auxilia muito na geografia. Olha só, professora Jussara, isso significa também, especialmente pelo curso à distância, que se tem aí uma leitura do universo espacial em diferentes lugares brasileiros? Nós como professores do curso temos essa perspectiva, principalmente quando nós chegamos com os alunos na época dos estágios, que esses alunos de diferentes regiões do país, dos mais distantes lugares, eles acabam trazendo suas realidades ao fazer os seus diagnósticos. Porque uma parte do estágio, por exemplo, num dos estágios, eles têm que ir para a escola e fazer uma pesquisa na comunidade escolar. E aí eles trazem essas informações que acabam dando um subsídio para nós aqui da Ubra Canoas, desse nosso grande território brasileiro. Então a gente tem alunos da região norte, nós temos regiões do centro-oeste, nós temos da região sudeste, e as diferenças, em um primeiro momento, são grandes, mas as similaridades também. Olha só. O que nos demonstram que, de repente, as políticas públicas voltadas para a educação, elas realmente estão necessitando de muita implementação, né? Porque a questão da educação, seja na região norte, ou seja na região sul, elas não estão dando conta do que é necessário, né? E isso a gente está recebendo, a gente recebe nos estágios, né? É uma necessidade, assim, para um país que tem um projeto de desenvolvimento, né? Sim. Então, a educação, ela é fundamental no sentido de um país ter desenvolvimento. É fundamental o desenvolvimento do país. Eu lembro de uma aula em que sobre os Estados Unidos, eles tinham no início do século XX, 800 e tantos centros de pesquisa tecnológica. Então, é um aspecto fundamental, né? Um país que tem projeto de desenvolvimento. Né? Então, qualquer país que queira avançar, ele precisa ter investimentos na educação, né? Na pesquisa científica, na pesquisa tecnológica, para poder atingir um objetivo lá adiante. Na realidade, o que a ciência geográfica, ela nasce complexa, ela foi na sua história, ela nasce complexa, ela foi sendo compartimentada e fragmentada, né, nas suas linhas, diversas linhas, subáreas, suas subáreas. Então, ela foi sendo fragmentada dentro desse modelo científico proposto pelas ciências, né, fragmentar para conhecer. E vamos dizer que a grande virada do século XX tem sido exatamente, novamente, torná-la complexa.
sair da disjunção para a junção, vamos dizer assim, né? Juntar novamente aquilo que foi disjunto. Então, essa é o grande paradigma, vamos dizer, da geografia. Ou deveria ser de todas as áreas de ciência, que algumas também já estão voltando para essa. Nós não podemos mais continuar fragmentando, nós precisamos reunir e mostrar a complexidade que é o conhecimento, que é a ciência, e dentro dela eu vejo a geografia já um pouco à frente, exatamente porque nós temos essas perspectivas todas dentro do curso. Então, nós temos um foco para a economia, nós temos um foco na política, nós temos um foco na questão ambiental, nós temos um foco nas questões agrárias e urbanas, né, que estudam as cidades e todos os seus problemas. Então, é um curso bastante complexo e completo. Essa interdisciplinaridade que hoje as pessoas estão aprendendo depois do curso, muitas vezes... Na pós-graduação, né? A gente é da natureza do nosso curso, a gente aprende no curso já. Então, quando nos falam, às vezes, em interdisciplinaridade, em complexidade, a gente nós sempre fizemos isso. E uma forma do aluno se inserir é através dos projetos de pesquisa. E a extensão também é. Então, assim, tanto os nossos alunos como da modalidade presencial como da modalidade à distância, eles podem se inserir e participarem dos projetos com essa visão de reunir, a partir de uma lógica de construção coletiva, todo esse ideal de capacitação de um profissional capaz de fazer esse trabalho tão necessário para a sociedade hoje. Perfeito. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais dos nossos convidados. A dica do programa de hoje é entender a relação da geografia com as experiências vividas no dia a dia. É muito importante a gente compreender que a geografia não é apenas uma geografia escolar tradicional, como nos foi ensinada, a geografia decorada, e sim uma geografia voltada para a vivência do cotidiano. O que seria essa vivência do cotidiano? A gente aprender a relação do nosso lugar com as nossas experiências vividas. Então, entender o lugar não apenas como algo objetivo, como as características físicas, ambientais ou também antropológicas, mas sim compreender a subjetividade do lugar. Ou seja, tu entender que aquele lugar, as pessoas elas estão relacionadas com ela. Então, é uma relação espacial que envolve a ação humana, que envolve a questão ambiental, mas também a questão da subjetividade. Então, cabe à geografia abordar essas questões relacionadas com a subjetividade, com a vivência das pessoas, ou seja, a gente respeitar o ambiente no qual a pessoa vive e compreender como algo positivo e não como algo pejorativo. Diagnóstico do Espaço Geográfico Metropolitano é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professor Rafael, o seu recado final? O meu recado final é um convite para buscarem, utilizarem a geografia como uma área do conhecimento nessa visão de sociedade. Então, para isso, se efetivar nesse sentido, que utilizem a geografia como, não só como ferramenta, mas uma capacidade de leitura do espaço geográfico. Muito bem. Professor Orlando, seu recado final? Aproveitando a fala do professor Rafael, eu queria destacar a importância da geografia como uma ciência diagnóstica, mas também prognóstica, né? A geografia é a ciência da compreensão do espaço e ela permite que nós façamos projetos do futuro, né? Tanto no nível pessoal quanto até mesmo da nação, né? Então, essa é a grande importância da geografia, embora seja suspeito para falar, não é? Mas também tem propriedade para falar, né? Muito bem. Professora Jussara, o seu recado final? Bom, como minha grande área sempre é a formação de professores, o meu recado é que nós, dentro da disciplina e para aqueles que estão fazendo o curso de geografia e para aqueles que talvez tenham vontade de fazer, é que nós precisamos de profissionais capacitados, realmente tendo conhecimento
dessa grande complexidade da geografia para que atuem na formação desses nossos alunos, que transformem-os em cidadãos com capacidade para promover, como disse o nosso colega o professor Orlando, prognósticos para esta nação. Muito bem. Muito obrigado, professor Rafael, professor Orlando, professora Jussara, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!